Pedir que o Espírito Santo venha conduzir cada palavra que saia da boca desse irmão. Que nenhuma palavra seja dele, mas todas as palavras sejam do Espírito Santo. Palavras de salvação para nossas vidas. Palavras de cura, de libertação e de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eu queria dar 2 avisos só, enquanto o nosso irmão sair daqui. O espaço Kids já está funcionando, tá bom? Para quem tem criança e quer deixar a criança lá, se divertindo, brincando, o espaço Kids já está funcionando lá no Colégio Francisco Monte. E aqui do lado, ó, aqui atrás da capela, a gente está tendo uma dinâmica oracional do Senhorio de Jesus. Vai ficar aberto até a hora da Santa Missa. Então, estamos convidando você, para quem quiser participar, é para todo mundo, tá ok? Participar lá, certo? E acho que é só isso. Mais uma coisa, os irmãos que estão na arquibancada, se quiserem, se sentirem chamados a ficar aqui nessas cadeiras da frente, ficarem mais perto do palco, venham para cá, fiquem mais perto, tá bem? Jesus. Salve Maria. Santa noite, irmãos. Deixa eu me apresentar melhor para vocês. Eu me chamo Ulisses Maria, sou lar de Maracanaú, do grupo de oração Refúgio Sagrado. Um abraço para os irmãos que devem estar me assistindo. Estou aqui com a minha irmã também de grupo de oração, a Mili, está em algum lugar por aí. É o Ronald, né? Está em missão também conosco. E a Adriana. Então, eu sou casado com a Carla Catarina. Tenho 2 filhos, José Gabriel e João Davi. Tenho 34 anos. Estou na Renovação Carismática Católica mais ou menos 15 anos já de caminhada. Exerço o Ministério de Oração por Cura e Libertação. E o Senhor me chama, né? Às vezes, aí nas horas vagas, exercer esse ministério da pregação, da formação, sobretudo contando um pouco daquilo que Ele fez em minha vida. Então, isso é um pouquinho de mim. E aí fui convidado para estar para vocês aqui, no sopro do Espírito Santo, nesse encontro maravilhoso de Deus, com o tema romper com as falsas doutrinas para viver o senhorio de Jesus. Repita comigo: romper com as falsas doutrinas para viver o senhorio de Jesus. Para os irmãos que trouxeram as Sagradas Escrituras, convido a vocês a pegá-la, abre lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso do 14 em diante. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Enquanto isso, a gente vai rezando, enquanto a gente procura. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e a cilada do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, ó príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém? Já pegaram os que trouxeram? Então a palavra de Deus diz assim para nós, caríssimos: não vos prendais ao mesmo jogo com os infiéis. Que união pode haver
entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo há entre fiel e infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos templos de Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles, e sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis no que é impuro, e não vos recebereis. Sereis para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso: depositai-vos de tais promessas, caríssimos. Purifiquemo-nos de toda imundície, da carne e do espírito, realizando plenamente a nossa santificação no temor de Deus. Essas são para nós palavras do Senhor. Você pode aplaudir a palavra? Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite o Senhor nos quer nos levar a uma tomada de decisão. Nós lemos aqui na Sagrada Escritura que fala para nós, Paulo, uma carta de Paulo a Corinto, dizendo que forma que os homens de Deus, que as mulheres de Deus devem se comportar. Quem aqui é de Deus, diga eu. Todos nós acredito que somos batizados, somos cristãos em processo da nossa busca interior, da nossa santificação. Sim ou não? Sim. E a palavra diz isso para nós, nos convidando a nós rompermos, a fazer um rompimento, como o tema é bem sugestivo, né? Romper com as falsas doutrinas, para viver o senhorio de Jesus. Meus irmãos, o que é romper? Romper significa quebrar, e não só quebrar, é quebrar a força. Quebrar a força. Há algo que nós estamos presos, por vontade própria, porque existe essa prisão, ou forçadamente. Então, eu não sei em que realidade você se encontra, mesmo sendo cristão, mesmo dizendo que é de Cristo, que é católico, que é batizado, que é crismando, que vive a realidade matrimonial, mas eu não sei em que realidade existe essa sua liberdade em Deus, de professar esse senhorio na sua vida. Mas a palavra nos diz: justiça ou iniquidade, luz ou trevas, Cristo ou Belial, ou seja, é um demônio daquela época, né? Fiel ou infiel, templo de Deus ou templo dos ídolos. Essa palavra, ela é uma exortação de Paulo à comunidade de Corinto, que vivia uma realidade muito difícil naquela época, e hoje ela se atualiza para cada um de nós. Porque Cristo, quando Ele veio com uma missão. E lá em 1 João, carta de 1 João 3,8 vai dizer: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. E eu tenho uma pergunta para vocês, meus irmãos. Qual é a maior obra do demônio? Alguém pode me responder? Tem 6 letras. Começa com um P, termina com O. A maior obra do demônio é, portanto, assim, o pecado. O pecado é a maior obra que Satanás fez. Lógico que nessa obra ele apresenta ela de diversas formas, por diversos meios
E nós, sim, muitas das vezes somos enganados, sim ou não? Muitas vezes aderimos a essas obras por livre, espontânea vontade. Outras vezes nós somos inseridos por terceiros. Por muitas das vezes somos forçados. É por isso que a palavra diz logo no início: rompei. Romper com força, com coragem. Por quê? Lá em Gálatas 5:1 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós somos livres. Nessa pregação, meu irmão, é a primeira boa nova que eu quero dizer a você. Repita assim comigo: eu sou livre. Cristo me libertou de todas as amarras de Satanás, de todas as enganações, de todos os projetos vindos sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus, que lançaram sobre mim palavras de maldição, ou me levaram a locais que não pertenciam a Deus, que não exerciam o senhorio de Jesus. Eu sou livre, e nenhum mal, na minha geração passada, ou até presente, pode influenciar de maneira direta na minha vida. Porque hoje eu tomo posse da liberdade dos filhos de Deus. Aplauda isso. Você é livre. Você é livre. Então, o demônio, ele quer de todas as formas botar esse jugo, esse pecado, essas sugestões. Meus irmãos, por diversas vezes as pessoas me procuram, dizendo: uma pessoa olhou para mim com cara feia. A pessoa lá no meu trabalho me persegue. E desde esse dia em diante, a minha vida tudo vai mal. Aí eu pergunto: você é batizada? Sim. Você é crismada? Sim. Você já fez o seminário de vida do Espírito Santo? Sim. E por que você está chorando? Quem mais do que Deus? Nós damos muitas das vezes ao demônio uma força que ele não tem sobre nós. E eu quero proclamar isso muito alto: o demônio não tem força sobre os filhos de Deus. Mas é preciso nós tomarmos posse dessa liberdade. Existem muitos cativeiros que nós nos aprisionamos, que na verdade não são cadeias. São ligas, que muitas das vezes eu acho que estou preso, amarrado, mas você é livre. Essas cadeias muitas vezes, irmãos, é um vício, é um pecado, é o vício do adultério, é um vício no cigarro, é o vício da masturbação. Nos nossos tempos atuais, a internet. São tantas coisas que nos prende, entre aspas, eu diria aqui, porque a qualquer momento, se eu tomar uma livre decisão, com convicção na minha alma, por Jesus, todas essas correntes, por mais grossas que estejam entrelaçadas em nós, não pode nos prender. Amém? Não pode nos prender. Diga para o irmão que está ao teu lado: você é livre. Tome posse da liberdade. Mas cuidado. O pecado, ele nos dá uma anestesia em nossa alma. 1 João 3,8 vai dizer: aquele que peca é do demônio. Olha que gravidade. O pecado, ele nos torna escravo do demônio. Sabedoria, capítulo 1, versículo 12, vai nos orientar: não procureis a morte por uma vida desregrada. Quem está numa vida desregrada está procurando a sua morte. Por exemplo, todo mundo sabe que andar de moto sem capacete,
Se você sofrer um acidente, você pode morrer. Mas é verdade ou não que muitos cristãos andam sem capacete? Com crianças, que às vezes a moto parece um trem. E são cristãos, viu? Batizados. Vão para a fila da comunhão, rezam o rosário, mas estão botando a sua vida a risco. Estão como se cegos, como se não era para nós andarmos preparados, ter um amor por aquilo que Deus nos deu. E o salário do pecado é a morte, vai dizer Romanos 6:23. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. O que o homem planta, que ele colhe. O que nós colhemos na nossa liberdade, o que nós plantamos, nós iremos colher. Acontece que nós cristãos, por muitas das vezes, nós plantamos aquilo que não presta e queremos colher graças, queremos colher bênção. Por exemplo, uma jovem ou um jovem, ele quer ter um namoro castro, um namoro santo, mas só que ele não vive santamente. Como você vai colher uma moça que vive em Deus, se nem você mais está vivendo em Deus? Isso é uma amarra, isso é uma prisão, é uma falsa ilusão. E nós que somos filhos do rei, nós acabamos perdendo a nossa coroa. É aquilo que Lamentação vai dizer, capítulo 5, versículo 16. Desgraçado de nós porque pecamos, caiu de nós a coroa. Fala para o irmão que está ao teu lado, meu irmão, pare de ser desgraçado. Desgraçado é alguém que está no pecado, ou seja, está sem a graça. Diga, deixe de ser sem vergonha. Como diz o nosso irmão Isaías, herege. E saia do pecado. Você não nasceu para o pecado. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para o alto. O pecado, meus irmãos, é, portanto, o significado da palavra pecado significa algo muito simples. Errar o alvo. Quem aqui já cometeu um pecado tão grave que você ficou envergonhado e disse assim, meu Deus, eu não queria fazer isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso, levante a mão. Eu vou levantar a mão e os pés, né, que eu já fiz várias vezes. Isso é o pecado. O pecado quer dizer errar o alvo. Eu miro para acertar, mas eu acabo errando. Eu quero ser de Deus, mas uma decisão, uma bobeira minha, um tropeço, uma situação me leva para o buraco. Isso é pecado, errar o alvo. Por quê? Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa mira? Vamos falar junto? O céu. É ou não é o céu? É ou não é Deus? É ou não é a santidade? Esse é onde nós miramos. Mas eu já vi até gente dentro da igreja, consagrados, dizendo, não, eu estou conformado, se pelo menos eu ir por purgatório. Meu irmão, se você um dia falou isso, renuncie isso. Você não sabe o que é o fogo do purgatório. Leia o Tratado de Santa Catarina sobre o purgatório, ou de Santa Gema sobre o purgatório, ou de Santo Afonso falando sobre o purgatório. Nós nascemos para o céu. Se a gente mirar o purgatório, lembra que o purgatório é um palmo e meio do inferno. Então, se você mira o purgatório, você pode errar mas se você mira o céu, se porventura você errar, você está no purgatório. Então, meu irmão, não se conforme. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Não se conforme com pouca coisa. No sentido de buscar a Deus, de ser de Deus. Porque nós somos mesmo nascidos para gozar da glória de Deus. Para estar unido perfeitamente a Deus. É aquilo que a palavra vai dizer em Levítico 19:2. Sede santos, porque o meu Pai é santo. Todo cristão católico, apostólico, romano, tem essa vocação universal. Meu filho, antes de você decidir se você vai ser freira, ou padre,
ou casar, a seu chamado primeiro é a santidade. Se você não mira isso, você está mirando errado. Você está mirando errado. É a santidade, é a vocação universal. O Papa João Paulo II disse que o que está faltando na igreja não são padres, não são freiras, não são missionários. O que está faltando na igreja, o que é? Santos. Repita comigo: santos. É isso que está faltando na igreja. Homens e mulheres santos, compungidos pela palavra e nessa radicalidade de vida querem mudar de vida, a sua própria história, a sua própria vida. É por isso que o próprio Jesus, ao anunciar nas suas primeiras pregações, o que foi que ele veio, falou? Nas suas primeiras pregações públicas: convertei-vos e credes no Evangelho. É uma palavra de conversão. Jesus já entra anunciando a boa nova, falando de conversão, mudança de vida, e dizendo para nós, Mateus 5,48, sede perfeito, porque Deus, nosso Pai, é perfeito. Santo Agostinho vai dizer uma frase que me mexe muito comigo, né? Ele diz o seguinte: o pecado é, portanto, o amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. Então quando a gente peca, a gente vai olhando para nós. A Adriana falava isso na formação pela manhã. A gente nos ama muito, né? A nossa vontade, o nosso eu. E aí a gente acaba esquecendo de Deus. E nós nos tornamos o Deus de nós mesmos. Nós nos titulamos Deus. No trono do nosso coração, quem senta não é mais Jesus, mas sim eu. As minhas vontades, os meus desejos. Então eu acabo sendo Deus. E quando a gente projeta um Deus em nosso coração, meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês: a coisa mais fácil nessa vida é cometer o pecado da idolatria, o pecado mais abominável na Sagrada Escritura. Sabe por quê? Porque tudo que a gente coloca acima de Deus pode ser um ídolo para nós, e pode ser também um projeto de ruína para nós. Diga: Deus me livre de mim mesmo. Repita: Deus me livre de mim mesmo. Eu quero o que Deus quer. E a sua vontade seja sempre em minha vida. É aquilo que o catecismo vai dizer no parágrafo 1849. O pecado é uma ofensa a Deus. Nós acabamos ofendendo a Deus porque construímos altares. E, como eu falei, a coisa mais fácil do mundo é cometer idolatria. Porque quando a gente diz assim, e eu escuto muita gente falando isso, infelizmente: o domingo para mim, se não tiver um futebol, uma cerveja gelada, meu irmão, aí ele diz assim: o domingo é sagrado para mim com essas duas coisas. Meu irmão, sagrado é a sua família. Sagrada é a Santa Missa. Sagradas são os seus filhos que lhe esperam. Mas não o futebol. Não a cervejinha gelada. Não os churrascos com os amigos na casa de praia. Diga assim: sagrado para mim é Jesus. Sagrado para mim é a minha própria vida. Sagrado para mim é a minha família. É a minha esposa, são os meus filhos. Para os jovens, são os meus familiares, os meus pais. Isso deve ser sagrado para você. Isso deve ser sagrado para nós. Irmãos, e diante de tudo isso que eu tenho falado, é preciso a gente tomar uma decisão de romper com esses falsos ídolos, com essas falsas ilusões, até de romper com nós mesmos, com os nossos desejos, as nossas vontades. O Catecismo da Igreja Católica continua dizendo para nós, parágrafo 1865, o pecado, ele tende a reproduzir e a reforçar-se. Olha só o que o Catecismo da Igreja está nos ensinando. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Vocês, todo mundo disseram que era católico, cristão, batizado. Quem aqui tem um catecismo, levante a mão. Muito bem. Não são todos, mas muito bem. Mas continua com a mão levantada os que têm um catecismo. Eu vou mais além. Quem tem um catecismo, para os que não têm, já estão abaixo, né? Já tem que comprar urgentemente. Vende lá na livraria, viu? Pode comprar hoje. Quem está lendo o catecismo todo dia, continua com a mão levantada. Os que não estão, pode descer. Essa é a nossa doutrina, irmão. Vou dizer uma coisa para você, não estou me exibindo. Esse ano eu já li o catecismo. Em um mês eu li o catecismo. Estou passando para o segundo, o catecismo de São Pio X. Qual é a tua desculpa, meu irmão, de ler a Bíblia, os livros, a doutrina da igreja? Nós precisamos nos aprofundar. Ulisses, mas eu já li a Bíblia 3 vezes, eu também já li. Mas eu continuo lendo. É a palavra de Deus que se interna em nosso coração, em nosso meio. E é preciso nós estudarmos, porque senão a gente se perde. O demônio rouba de nós aquilo que é valioso, deve ser valioso para nós. Repita mais uma vez, é preciso romper urgentemente com esses laços, com essas correntes, essas amarras que nos prende ao demônio, que é chamado pecado. Eu digo uma coisa para você, força, meus queridos irmãos. Força, se faz necessário a gente fazer força. Violência com o nosso coração, aquilo que Mateus 11:12 vai dizer. O reino do céu é arrebatado àqueles que fazem violência com o seu coração. Irmãos, ser de Deus não é fácil, mas com a graça de Deus é possível, sim ou não? Sim, é preciso o quê? Eu estou falando isso tudo para vocês, você vai dizer assim, esse rapaz já leu a Bíblia mais de 5 vezes, já leu só esse ano o catecismo. Eu acho que ele nasceu na igreja, eu acho que os pais dele nasceram, né? Só foi mesmo ter um menino na maternidade, mas era engajado em grupo de oração, consagrado à Virgem Maria. Só que não, irmãos. Eu tive a minha primeira experiência com o amor libertador de Deus aos meus 19 anos de idade. E eu não era de igreja. Na verdade, nem a minha família era de igreja, nenhum lá em casa era de igreja. Eu só fui batizado mesmo pela misericórdia de Deus. E com uma predileção da Virgem Maria. Hoje eu reconheço isso. Porque eu nasci no dia 13 de julho. Fui batizado no dia 13. E fui batizado na igreja de Nossa Senhora de Fátima. E eu percebo esses detalhes de Deus na minha vida como um cuidado da Virgem Maria. Mas fora essas realidades boas que eu estou apresentando a vocês, a minha mãe só foi me batizar mesmo. Os meus pais, né, na verdade, fui criado em uma família que tem 6 filhos. Sérgio William, Kennedy, Wilke, Aline, Ulisses e Alice. Meus 6 irmãos. Meus pais, Sérgio, minha mãe, Francina, eles não eram de igreja, como eu já falei. Viviam um casamento totalmente estruturado. Apesar de casaram direitinho, graças a Deus meus pais casaram virgem na igreja. Mas não eram de igreja. Logo, meu pai era viciado em droga, bebia muito, bebia demais. Né? Minha mãe, como qualquer outra mulher, queria um casamento bom de Deus, mas não foi esse o caminho. Logo, o meu irmão mais velho, o Sérgio William, quando tinha 4 anos de idade, não aguentava a pressão, que meu pai era um homem muito violento, batia nele de todas as formas. Eu era um bebezinho ainda de colo, não passei por essa questão com meu pai, mas meu irmão sofreu bastante, sofreu castigos dolorosos. Meu pai só não chegou a agredir a minha mãe, mas era um homem que bebia demais, vivia muita questão da droga mesmo. E eu fui criado nessa situação. Então meu pai, logo aos 4 anos do meu irmão mais velho, né, porque sofria muito, uma criança de 4 anos, sofrendo tormentos mesmo, surras. Disse para minha mãe, separa do papai, eu não aguento mais. E minha mãe, depois de um tempo, não foi naquele instante, se separou do meu pai.
E aí, imagine só, criar 4 filhos, né? Que eu não falei, o Kennedy e o Wilk, eles morreram com, chamado na época, doença de criança. Meu irmão Kennedy morreu com 1 ano e 6 meses, o outro, o Wilk, morreu com 8 meses, se eu não me engano. E depois veio a Aline, né, minha irmã, e eu. Eu também fui muito adoentado, junto com meus 2 irmãos que morreram. E minha mãe se separou do meu pai. Começou também, por influência de amizades, a aprofundar-se na bebida. E eu ali, né? Mas antes disso, voltando atrás, porque vai fazer sentido mais na frente. Quando eu nasci, eu tive um problema, né? Eu falo sempre, brincando, obviamente, que eu era igual ao Santíssimo, né? Porque eu ficava numa rede e tinha uma vela de um lado e outra vela do outro. Só não contava o Santíssimo Sacramento, né? Mas toda vez que eu chegava lá em casa, e aí ele já morreu. Ou seja, a palavra de morte, ela era muito pesada na minha vida. Esse demônio da morte me acompanhou até os meus 19 anos, você acredita nisso? E aí, foi liberada essa palavra, né, de morte. Eu tive a graça de 2 filhos, né? Ainda quero ter mais. Estamos abertos à vida, graças a Deus. Mas, e quando os meus filhos nasceram, é uma alegria, gente, a gente ter filhos, né? Os irmãos vão visitar, dar presente. É uma alegria. Eu não tive isso na minha infância. Por ao contrário, eu chegava lá em casa, pela situação de doença que eu estava, de enfermidade, a única palavra que dizia era essa: ele já morreu. Até a minha mãe, ela diz, né, que ela desejou a minha morte, porque não aguentava ver um filho sofrer. E eu nasci na maternidade com mais 3 moças, e ali também foi lançada uma palavra de maldição sobre mim, dizendo: bendito sois vós entre as mulheres, ele vai ser o rei das mulheres. Preste atenção, as 3 moças. E aí eu tive esse problema na minha criança, né, fase, a criança ali. E aí minha mãe foi no desespero, foi ao médico, me apresentou ao médico. Ele disse: mãezinha, seu filho não se internar com urgência, e se ele se internar, pode ser que ele escape. Mas eu acredito na situação dele, ele não vai sobreviver. Mas ele ainda pode viver alguns meses se você internar ele agora. Aí minha mãe teve uma seguinte conclusão da vida. Ou ela lutava pela minha vida, que, segundo o médico, um profissional da medicina, tinha poucos meses de vida, ou deixava mais 3 filhos em casa, 2 filhos, perdão, em casa, para morrer de fome, porque não tinha com quem ficasse. Então a solução foi muito fácil, né? É mais fácil, entre aspas, deixar morrer um do que morrer 2 de fome. E aí, o médico ainda falou assim: então eu não posso deixar ele internado, eu tenho que levar ele para casa. O médico falou assim: pois, prepare a mortaia, né? E leve para ele para ser curado de água de pote, porque foi essa palavra. Olha só, um profissional da medicina jamais pode falar isso para uma mãe, naquela situação que minha mãe estava. E minha mãe, desesperada, foi para casa, e diz que ela foi procurar um rapaz, que lá no bairro era muito conhecido, posso dizer o nome dele, que ele já faleceu, Juarez. Vinha gente de todo o estado, de vários lugares do mundo, para que ele orasse. Só que aquele homem, eles faziam uma oração estranha, né? Segundo o que minha mãe me disse, que ele me pegava, eu bebê, naquela situação que eu estava. Logo de cara, quando ele me viu, ele falou assim: mãezinha, pode preparar mortaia que ele vai morrer. Olha só, as palavras de morte me acompanhando. O demônio queria muito a minha morte, né? Dá para perceber isso. Mas eu estou vivo aqui para a glória de Deus. Pode aplaudir isso. E nisso, meu irmão, eles me pegou, segundo conta minha mãe, me levou, fez lá uns trabalhos, apresentou sei aonde, sei mais quem, Zé Pilintra, etc. E aí me consagrou, resumindo, me consagrou ao demônio. E ainda falou assim: mãezinha, pode levar, ele não vai sobreviver não, só fiz esse trabalho aqui para lhe consolar. E depois, minha mãe ia saindo na porta da casa dele, aí veio, como eu costumo dizer, a secretária de Satanás falou: mãezinha, se Juarez falou, pode preparar a mortaia que ele vai morrer. Eu vou me adiantar, que eu tenho, graças a Deus, só 5 minutos.
Aquilo que eu poderia falar mais 1 hora, né? Contando meu testemunho completo. Mas vai dar certo. Essa parte, meus irmãos, o que aconteceu? Eu fui, depois de 4 anos, ainda eu andando nas paredes, fui aprender a andar com 4 anos de idade, era muito doente mesmo. E esse Juarez passou, as pessoas perguntou, conhece aquela criancinha? Ela, não lembro, é aquele que você disse que ia morrer. Sabe o que o homem falou? Você acredita? Não se preocupe, com 7 anos ele vai morrer. Vocês acreditam nisso? E vocês ainda levam os filhos de vocês para ser rezado e bezedeiro, né? Que a igreja reprova isso, viu? Pessoas que dizem que faz a bênção e depois faz a maldição, só alguém desejando a morte, separando casamento, matrimônio. Isso não é de Deus não, irmãos. Sendo que, graças a Deus, eu não morri, estou aqui, né? Para a glória de Deus. Mas esse demônio de morte me acompanhou. E logo muito cedo, aos 8 anos de idade, eu provei da bebida, do sexo. As coisas se repetem, né? Furei a minha orelha, tinha um cabelo grandão. Fiz muita coisa errada. Via demônios, né? Eu era muito atormentado por demônios. Não tem como falar desses detalhes para vocês. São coisas até que muita gente não acredita. E nisso tudo, meus irmãos, onde estava Deus? Onde está Deus? Minha vida foi levando. O meu pai, no ano de 2005, ele foi bêbado, drogado, sai de casa, caiu, está com a cabeça no fio de pedra, morreu. Dentro da minha casa, eu não precisei, isso é triste, e muitos vivem essa realidade, eu não precisei ir para o mundo para aprender as coisas erradas. Eu aprendi a fumar, a beber, a usar droga e andar com arma dentro da minha casa. Porque quando meu pai saiu, minha mãe, com todas as estruturas do mundo, começou a entrar na minha casa, cartãozeiro, ladrão, assassino, traficante. Isso tudo era dentro da minha casa. Não era na esquina, não era na praça, era dentro da minha casa. E eu fui crescendo nessa realidade de gangue, de fazer assaltos, pequenos assaltos, né? Mas fazia assaltos, andava armado com a 12, quem conhece arma sabe que é um porte de arma muito pesado. E no ano de 2005, meu pai morreu. Na época, eu namorava, a minha namorada terminou comigo, para mim foi... E mataram o meu irmão, com mais de 35 facadas e punhalada. Eu tive que reconhecer o corpo do meu irmão. Foi no dia 17 de dezembro de 2005. Num dia que a filha dele estava completando 1 ano. Ele tinha saído para trabalhar, disse, minha filha, quando eu voltar, vou trazer o presente para você. Com brincadeiras, com amigos de bar. Com as pessoas que você está andando, meu irmão. Eu tive que reconhecer o corpo e jurei, lembrando que eu não era de igreja ainda, eu tinha por volta dos meus 17 anos de idade, e eu jurei de vingança. Fui armado para matar 2 pessoas. Deus não permitiu, mas fui. Estou aqui resumindo muito parte da minha história, né? Tinha uma vida sexual ativa, muito desregrada, forró. Eu cheguei a ser instrutor de forró, de street dance, então mulher não foi o problema comigo. Lembra as palavras que eu falei lá, da minha mãe, de maldição? Os irmãos podem já subir, né, preparar a canção, para a gente rezar. E nisso tudo, meus irmãos, eu colocava sempre 3 pessoas na minha vida, né, mulheres. E eu não sabia disso, eu fui entender isso com o acompanhamento de cura e libertação. Deus revelou as 3 crianças que minha mãe falou, que eu sou o rei das mulheres. Eu nunca consegui gostar de uma moça. Mas vejam a diferença de quem tem o Espírito Santo na sua vida. Aonde ela chega, as realidades precisam ser transformadas. Quando eu conheci hoje a minha esposa, Carla, Catarina, foi na escola, e ela era uma das 3 que eu escolhia. Não dava certo, uma pulava para outra. E eu vivendo toda essa realidade, gente. Cheguei a me prostituir, a fazer sexo com homens, e a vender o meu corpo. Só que, quem tem o Espírito Santo, a minha, na época, conhecida Carla, ela era do grupo de oração,
chamado Juventude em Cristo. E ela me convidou. A família dela toda de igreja, né? Imagine só, você colher na sua casa um homem todo cabeludo, com um pince aqui, pintava os meus olhos. Nunca fiz tatuagem porque foi questão de falta de oportunidade mesmo, mas eu queria. Uma vida totalmente sexual desregrada, uma mocinha que você cuida, né? As mães aqui, os pais, vai para o grupo de oração, ensina a rezar o texto, Ave Maria, faz crisma, aí de repente chegou uma pessoa com essas qualidades perto da sua filha. Assim foram os meus sogros, né? Quando olharam para mim, meu Deus, né? Essa que minha filha quer namorar. Só que eu estava ali, né? Naquela situação. Só que minha esposa, gente, ela tem um Espírito Santo na vida dela, até no nome. O nome dela é Carla Catarina Silva do Espírito Santo. E para pegar uma moça dessa, né? Ela me convidou no dia 24 de fevereiro de 2008 para o encontro chamado Queremos Deus. Quem já foi aqui para o Queremos Deus? Levante a mão. E eu estava naquela situação, irmãos. Bebedeira, droga, batia, andava com gangue. Eu era muito ruim, essa é a palavra. Só que eu estava naquela condição. Estava conhecendo ela, eu não namorava com ela, e eu não dizia, olha, eu estou com desejo de vingança, eu me prostituo, né? Eu bebo, eu uso droga. Lógico que eu não ia falar isso para ela. E ela me convidou para esse encontro, eu fui por causa dela. Eu não acreditava mais em Deus, porque se Deus existe, como pode Ele deixar o meu irmão, a minha família do jeito que é? Como o meu irmão foi assassinado, deixando 2 filhas, um completando aniversário no dia da morte dele. A minha vida, como que estava? A pergunta era, onde está Deus? Eu tinha os meus porquês. Mas eu fui para esse encontro. Durante o momento de adoração, eu quero dizer também que eu não sabia o que é de nada, oração em língua, revelação, nem acreditava mais nisso tudo. A minha mãe já em lágrimas chegava para mim e dizia, meu filho, eu já perdi um filho, eu vou perder outro. E o Santíssimo passava, né? Lá na pista atlética, nesse ano, eu lembro bem, deu mais de 60 mil pessoas, lotado, tinha muitos jovens, e uma mulher chamada Emi Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom, ministrava a oração, e ela dizia assim, no meio aqui de milhares de jovens, tem um jovem que Deus ama muito. Aí você pode dizer, isso aí todo mundo fala, todo pregador fala. Deus ama muito esse jovem. E começou a falar da minha vida velha, só que gente, eu estava por aqui, eu nem... Deus quer te levantar da juventude como um profeta e etc e tal. Hoje eu entendo pouco. Mas Deus, Ele só te pede uma coisa. Jesus parava diante de mim. Eu não sabia que era Jesus, quero deixar isso bem claro. Que você perdoe as 2 pessoas que mataram o seu irmão. Uma força veio sobre mim. Uma luz da graça de Deus, eu caí de joelho. De tudo o que ela falou, o que eu entendi naquele momento foi o perdão. E eu chorava. E você acredita que eu me levantei naquele momento, com o coração decidido de perdoar? E já fazem mais de 15 anos, não tenho desejo nem de dar um beliscão nas 2 pessoas que mataram meu irmão. Sabe por quê, filho, filha? Porque eu entendo por que eles mataram meu irmão. Sabe por quê? Porque nenhum católico, batizado, crismado, casado na igreja, teve a coragem de chegar para essas 2 pessoas e dizer, Deus te ama. Eles não conheciam o amor de Deus. Porque se eles conhecessem o amor de Deus, eles iam entender que a gente não pode tirar a vida de seu ninguém. Independentemente do que seja aquela pessoa. Deus te ama. Daquele dia em diante, eu entendi o perdão, vai dizer Padre Rufus, o perdão inaugura a cura. Uma chuva de graça começou a acontecer na minha vida. No final de semana depois, eu fui para o Renovai, que foi o último encontro da Rede CC, agora tudo é Renovar. E lá eu tive uma experiência maravilhosa, depois fui para o grupo de jovem, depois de 3 meses para um retiro. Depois do retiro que eu decidi,
Cheguei em casa, ninguém me pediu, viu? Tirei os brincos, rasguei, que eu era viciado em forró mesmo, revista de mulher pelada, DVDs, tudo. Eu tinha músicas para vender para o Garoto Safado e para o Filipão, mais de R$3.000, rasguei tudo. Eu componho, né? Então, a minha vida se mudou. Eu comecei a ler a palavra de Deus. São Jerônimo vai dizer: amei as Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. A palavra de Deus começou a entrar na minha vida, irmãos. Eu quero te convidar você já a ficar de pé, para a gente rezar. Deus, Ele não para na sua obra de construção. Eu não sei como mãe, filho, filha, você veio para esse encontro, mas eu quero dizer para você que tem jeito, que Deus do seu jeito, do seu modo, preparou todo esse espaço, todo esse local. É a desculpa de Deus para dizer para você: eu te amo. Eu não sei por onde você tem andado, dizendo Ulisses, mas Deus sabe. E por isso te trouxe aqui para você ouvir esse testemunho. E que é preciso romper com o pecado. Primeiramente com o demônio, que é o autor de todo o pecado. E depois com o pecado. E depois com as ocasiões de pecado. E depois as ilusões que ele nos apresenta. De diversas formas, de todos os meios. E é preciso exercer em nossa vida o senhorio de Jesus. Deixar que Jesus seja o centro da nossa história, da nossa vida, de verdade. Meu filho, minha filha, não foi fácil para mim. Mas eu quero testemunhar para você, para a gente rezar. Eu e minha esposa, por 7 anos, vivemos a castidade. Ei, jovem, é possível viver a castidade. Eu vinha de uma vida totalmente estragada do pecado, sexo que eu fazia 3, 5 vezes numa noite, ainda chegava em casa e me masturbava. Insaciável. Eu viver a castidade por 7 anos é graça de Deus. A primeira vez que eu fiz sexo com a minha esposa, eu falo com muita alegria, porque é a graça do sacramento do matrimônio. Foi na minha cama, foi na minha casa. Isso é graça de Deus. Deus começou a transformar a minha vida, toda a minha família foi mudada para a glória de Deus. É possível contemplar o novo em nós, na nossa vida. Feche os teus olhos. Jesus vai vir ao nosso meio.